Bom, eu vou orientar para vocês aqui como fazer o uso do oxigênio concentrado, que é o concentrador de oxigênio. Tá? Então aqui o procedimento dele é bem simples. O técnico vai deixar ele instalado na residência, com isso aqui montado, porque a gente faz questão de montar, porque esse rosqueio aqui ele tem que entrar livre, ó. Ele tem que dar uma travadinha, tá livre e firme, tá? A entrada dele livre e firme. Porque se por acaso, se você rosquear isso aqui mal rosqueado, ele assim torto ou folgado, o oxigênio ele vai escapar por aqui e vai diminuir a vazão e não vai saturar o paciente. Então, o técnico sempre é orientado a deixar isso aqui montado, tá bom? Mas se porventura você precisar desmontar, o processo é bem simples. É só fazer o rosqueio, ele entrando livre. Entrou livre, dá uma travadinha. Ok, já está funcionando. Junto, nós enviamos o que a gente chama de kit respiratório, que seria o extensor, que ele vem aqui. Isso normalmente a gente deixa ele na embalagem. Ele é um equipamento esterilizado. Então, conecta o extensor aqui e conecta o catéterzinho aqui, ó. Procedimento bem simples, ó. Travou? Essa parte aqui é a parte que vai a água, tá? Aqui tem o nível mínimo e o nível máximo. Sempre que for manusear o frasco umidificador, nessa posição, na vertical. Por quê? Porque se você inclina com água, essa água vai entrar aqui e vai para o catéter e afetar o paciente. Então, sempre que for manusear para estar repondo água, nesse movimento aqui na vertical, ok? O processo de rosqueio aqui tem que ser igual ao daqui. Então, desrosqueou, tá? Ele tem um nível máximo de pôr água. Recomendamos usar metade, por quê? Se porventura precisar aumentar o fluxo de vazão, isso aqui o oxigênio passa aqui e borbulha. E você tiver com nível muito alto, ele vai borbulhar e vai ficar vindo respingo para cá. Então, recomendamos tá colocando água na metade aqui entre os níveis mínimo e o máximo. Colocou aqui, rosqueou, tem que entrar livre e tem que dar uma travadinha. Esse frasco umidificador ele tem que sempre estar firme para não ter escape nenhum de oxigênio nas laterais aqui, está indo 100% para o paciente usar. Então, feito isso, colocou a água no nível, aqui é o botão de ligar e aqui é o fluxômetro. Tá? O fluxômetro ele é para ser regulado de acordo com a orientação médica. Aqui eu oriento vocês, vou orientar vocês aqui a colocar na regulagem correta. No cilindro, 1 litro por minuto, a bolinha fica no meio do traço. No concentrador não. 1 litro por minuto, a bolinha tem que estar acima do traço. Então aqui a gente 1,5, 2 e assim vai, ok? Tem pessoas que por falta de conhecimento ele acha que 1 é assim, não é. Aqui é meio litro. Então a bolinha sempre acima do traço. Aqui a gente sempre deixa a recomendação: não usar abaixo de 1 e não usar acima de 5 litros por minuto. O porquê? Se você usa numa vazão aqui abaixo de 1, a pressão ela é tão fraca que o oxigênio ele não vai ter força para vir para cá, passar pela água para umidificar e voltar para a canalização. Então é uma vazão muito baixa. Se porventura o médico falar não, tem que ser usado a meio litro, aí tem que ser feito um uso direto, que não é muito confortável para o paciente. Esse uso direto seria isso aqui, sem ser umidificado. Aí consegue fazer o tratamento a meio litro. Caso contrário, não. Se for umidificado, a vazão ela é tão fraca que ele não vai conseguir fazer esse processo de umidificação e a máquina vai alarmar. Por isso que a gente deixa essa recomendação. E o acima de 5 litros, a gente recomenda a não pôr, embora a máquina aceita. Aqui você pôr a vazão, ó. Aqui está no 5. A máquina aceita, ó, a bolinha sobe, mas ela não funciona assim. Ela vai alarmar, porque vai estar saindo mais oxigênio do que ela consegue produzir. Então, por isso, avisamos aqui para não usar acima dos 5, tá? Ao curto período ela funciona, mas ao longo período ela não vai funcionar. Então, no máximo 5 litros por minuto e no mínimo 1 litro por minuto. Então, voltando aqui, esse é o botão de liga e desliga, 2 luzes.
Uma é de alerta e a outra é o alarme. Tá? Esse alerta, ele vai alertar se você estiver fazendo algo errado, né, na máquina. Por exemplo, se você insistir em usar acima do 5, ele vai acender a luz amarela, alertando que você está fazendo o procedimento errado. E se você usar abaixo de 1, a mesma coisa. E se você usar a máquina com a bola no 0 fechada, ele vai dar um alarme pulsativo, começa a piscar a luz amarela e posteriormente vai acender a luz vermelha. Ele vai ficar pip, 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 porque a máquina está produzindo oxigênio e não está mandando para lugar nenhum, vai criando uma sobrecarga e vai alarmar. Então, sempre que ligar a máquina, lembrar de abrir o fluxo. E voltando à situação aqui da vazão abaixo de 1, acontece muito isso. Então a pessoa coloca numa vazão tão fraca que o próprio frasco umidificador ele obstrui. Então ele fica sem força para passar pela umidificação e a bolinha acaba zerando, né, descendo sozinha. E é onde tem o alarme. É como se tivesse aqui uma obstrução, estivesse fechando. E aí a bolinha desce, ele vai alarmar. Então usar sempre acima do 1, se for o oxigênio umidificado, até no máximo 5 litros por minuto. E o procedimento dela é simples, é o botão de ligar. Recomendamos deixar ela um palmo afastado de qualquer objeto, tá? Você deixa a máquina livre, funcionando livre, porque ela vai ter espaço para fazer a captação do ar, tá? Ela faz a captação do ar aqui, ó, pelo filtro, e esse ar é liberado aqui atrás, ó. Então ela precisa desse espaço para poder trabalhar com a circulação do ar. Faz a captação do ar atmosférico, consegue separar o oxigênio do ar atmosférico pela uma zeólita, concentrando e liberando o paciente usar, e os demais gases, que seria nitrogênio, gás carbônico, ele é liberado por aqui. Então, ela precisa de um espaço e ventilação para poder trabalhar. Recomendamos nunca deixar exposto ao sol, tá? E sempre com um local arejado para poder ter um bom desenvolvimento. Ok? Não vai usar mais, desliga aqui e fecha aqui. Ok? Se porventura falar, olha, eu gostaria de deixar a regulagem já no uso que o paciente vai fazer, porque o paciente tem dificuldade, às vezes devido à idade, não consegue manusear o fluxômetro, não tem problema. Você pode estar ligando e desligando e deixar sempre aqui no fluxo de vazão que o paciente usa, tá ok? Tomada, sempre uma tomada exclusiva para o aparelho, nunca dividir com outro eletrodoméstico, nunca. Além de consumir mais energia, pode ter um roubo de corrente e essa máquina vai alarmar. Ok? Então uma tomada sempre exclusiva para ela. E é isso, a máquina está funcionando, é um procedimento simples. Então, recapitulando, preocupar aqui com o rosqueio do frasco, essa parte os nossos técnicos já deixam instalado. O que o paciente vai estar fazendo com frequência é a troca da água para estar umidificando. Meio copo do umidificador, ele dura em torno de uma semana. Então esse procedimento aqui é uma semana. A água esvaziou aqui no mínimo, joga o restante fora, dá uma enxaguadinha no copo, repõe. Essa água aqui a gente recomenda água destilada, porque ela não tem minério nenhum, né? Ou água mineral fervida. Você ferve a água, você vai estar destilando ela, deixa esfriar, coloca no recipiente, põe na geladeira e vai repondo. Se puder comprar na farmácia, ela já é 100% destilada, melhor ainda, não vai nenhuma impureza para o paciente. Vai estar fazendo uso aqui com segurança, ok? Repôs sempre na vertical, sempre tá, toda vez que mexer, certificar que isso aqui não movimentou, tá? Já teve problema de paciente que não estava saturando, acionou a empresa, nós chegamos na residência, estava assim, ó. Então o oxigênio estava escapando mais por aqui do que entrando por aqui. Então, toda vez que for ver, certificar que aqui está ok, ó. É um procedimento simples, ó. Deu uma travadinha, tá firme. Tá bom? Os acessórios aqui, sempre certificar que não tem nenhuma dobra, que tá tudo livre para uso, tá bom? Porque muitas vezes, sem querer, o paciente põe embaixo do pescoço e às vezes dobra assim, ó. Se dobrou, o oxigênio não vai passar
A bolinha vai descer, ó, vocês podem ver aqui, ó, a bolinha aqui descendo, ó, tá bom? E aí essa máquina vai alarmar. Por que ela está descendo? Por conta da dobra, tá vendo? Então muitas vezes o paciente, sem perceber, vê que a máquina não tá saindo oxigênio e aí você vai verificar, o ponteiro desce. Tem gente que liga para nós e fala, ó, eu tô abrindo aqui, ó, o fluxômetro e a bolinha não sobe. Não sobe porque tem alguma dobra em algum canto, tá? E aí, se continuar usando assim, ela vai alarmar. Então toda vez que ela alarmar, de forma pulsativa, vai começar a piscar, é um uso indevido. E um dos usos indevidos é isso aqui. É dobra que acontece muito, tá? Às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa acaba deixando dobrado, dorme em cima do catéter. Tá? Acontece mais com o catéter, mas às vezes acontece aqui também. Tá? Às vezes está na casa, põe alguma coisa em cima, sem querer alguma coisa, provoca a dobra e, provocando a dobra, o ponteiro vai descer e ela vai alarmar. Então toda vez que vocês ligarem a máquina, que vocês abrirem o fluxo de vazão e essa bolinha não estiver subindo, a primeira coisa que tem que fazer é aqui, ó. Vocês vão desrosquear. Essa bolinha não subiu, você desrosqueou e a bolinha voltou a subir, tá subindo normal, é porque tinha uma dobra. Então vocês vão ver que não é o problema na máquina. Tem pessoas que eles entram em contato ali, desesperado, olha, o paciente está sem oxigênio. Aí quando você vai ver um procedimento simples, uma bobagem, é alguma dobra que teve. Então sempre que essa bolinha não subir, a primeira coisa a fazer é tirar esse conector. Tirou esse conector, a máquina está funcionando normal, você vai ver que o problema vai estar aqui. Alguma dobra, alguma obstrução que está tendo na parte aqui do kit respiratório. E é isso. É um procedimento simples de usar. É só ter essas atenções